Vamos, com esse vídeo, dar início a uma nova disciplina. Essa disciplina é liderança cristã. Nós estaremos estudando princípios à luz da Bíblia para se exercer a liderança eclesiástica, a liderança cristã com sucesso, com êxito e para a glória de Deus. O nosso conteúdo programático, ele vai abordar os seguintes 9 temas: vocação, qualidades essenciais de um bom líder, a liderança na igreja local, as prioridades de um homem de Deus, a liderança e os conflitos, liderança focalizada, o estilo de liderança de Barnabé, síndromes do líder e o desenvolvimento de líderes de qualidade. Esses serão os temas que serão abordados ao longo das nossas aulas. Os objetivos dessa matéria, quais são? O que nos leva a ministrar liderança cristã? Em primeiro lugar, apresentar as características fundamentais, bíblicas, logicamente, para um líder cristão. Em segundo lugar, nós queremos mostrar a diferença que existe entre liderança natural e a liderança espiritual ou eclesiástica. O líder segundo os padrões do mundo e o líder segundo os padrões bíblicos. Terceiro objetivo é treinar líderes para o exercício maduro e qualificado da liderança na igreja local. Precisamos de líderes. Precisamos de bons líderes, mas bons líderes é fruto de bom treinamento, de capacitação, de qualificação. E também temos como objetivo preparar o líder cristão para enfrentar os problemas inerentes à sua função. Toda liderança apresenta problemas, dificuldades, as suas lutas, e nós queremos que o líder cristão esteja preparado. Por isso, iremos abordar uma série de problemas que são inerentes, que estão relacionados com a liderança cristã. Nós temos como bibliografia dessa disciplina, nós consultamos esses, entre outros, esses 7 livros. O primeiro dele é o Líder Eficaz, o segundo, Propostas Bíblicas para a Liderança Cristã, o Estilo de Liderança de Jesus, o Segredo da Liderança, o Livro de Ouro da Liderança, de John Maxwell, um dos maiores treinadores de líderes do mundo. Seja um Líder de Verdade é um outro clássico de John Haggai, e a liderança espiritual. Essas obras formam a bibliografia básica da nossa disciplina, do nosso estudo aqui. Se porventura você tiver condições de adquirir algum ou todos esses livros, adquira, leia, e com certeza você terá um bom conhecimento, será enriquecido na sua vida e principalmente no seu ministério como líder. O que é liderança? O que a gente pode entender por liderança? Liderança é o processo de conduzir um grupo de pessoas, transformando-o numa equipe que gera resultados. Eu gosto dessa definição. Você pega um grupo de pessoas aleatoriamente e transforma esse grupo em equipe, e mais do que isso, numa equipe que gere resultados. O processo de fazer isso, de pegar simplesmente pessoas e transformá-las num grupo, numa equipe coesa que gera resultados, é papel do líder. É função da liderança, é o que o líder faz. Liderança cristã, lembrando que no mundo existem 3 tipos de pessoas: as que não se movem, as que se movem e as que movem os outros. Esses últimos são os líderes. Na igreja, nós também temos aqueles que movem os outros, porém precisam ser preparados, qualificados, aperfeiçoados. O chamado líder nato, ele tem uma personalidade, tem alguns dons, alguns talentos, algumas habilidades naturais, inerentes,
que facilitam a liderança. Mas entenda uma coisa, nenhum líder será um bom líder sem treinamento. Toda e qualquer liderança pode ser aperfeiçoada, pode e deve ser melhorada. Todo líder em potencial, para que se torne líder de verdade, ele precisa ser treinado, ele precisa de aperfeiçoamento, de capacitação. Na igreja, aqueles que movem os outros também precisam ser preparados, a fim de desempenharem melhor o ministério da liderança cristã. Podem fazer? Podem, mas podem fazer melhor se forem preparados para isso. E a nossa matéria tem esse objetivo: preparar as pessoas, preparar os líderes em potencial para o exercício da liderança, ou mais abrangente, do ministério cristão. Nós vamos começar a nossa disciplina falando da vocação. O que é vocação? O que a gente entende por vocação? A definição secular é tendência ou inclinação para o sacerdócio. Só isso. Você pega um dicionário secular, um dicionário não teológico, ele vai trazer como vocação, inclinação ou tendência para o sacerdócio. Uma definição teológica de vocação seria chamado para uma missão. Chamado por quem? Chamado por Deus. Vocação é um imperativo divino, não é escolha humana. Isso tem que ficar bem claro. Para você liderar a igreja do Senhor, para você atuar no ministério cristão, você precisa de um chamado. E esse chamado é um imperativo divino. Esse chamado é uma prerrogativa de Deus. Igreja não chama, pastor não chama, denominação não chama, família não chama. Quem chama, quem vocaciona, quem comissiona é Deus. A vocação é um imperativo divino e não uma escolha humana. Resta ao homem dizer, como disse o profeta Isaías: o eis-me aqui. Estou pronto, estou disponível, envia-me, faz de mim o que o Senhor quiser, mas o chamado é uma prerrogativa divina, é um imperativo divino. O que é um vocacionado? O que é um vocacionado? À luz da palavra de Deus, um vocacionado, ele tem algumas características bem claras, bem cristalinas, que mostram o seu chamado, mostram a sua vocação, e a ausência disso mostra que não há vocação, que não há chamado, que não houve um imperativo divino. Um vocacionado é alguém que recebe um chamado divino. Ele não escolhe ser líder espiritual, ele não escolhe ser pastor, ele não escolhe ser missionário, é Deus quem o escolhe. Eu já enfatizei isso, é imperativo divino, é Deus quem o escolhe. E esse chamado para o ministério, ele surge de uma relação vertical entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. Quando o ser humano, e homem aqui no sentido genérico, quando o ser humano ele tem uma relação profunda, verdadeira, sólida com Deus, quando ele se coloca nas mãos de Deus para tudo o que Deus quiser, quando ele está conhecendo intimamente a Deus e crescendo nesse conhecimento, aprendendo a ouvir a voz de Deus, quando essas coisas acontecem, então normalmente Deus chama essa pessoa, Deus comissiona essa pessoa. O chamado é fruto de uma relação vertical, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de conhecimento de Deus. Tem muita gente se dizendo chamada que não tem comunhão com Deus. Tem muita gente que
usando a ilustração bíblica de Marta e Maria em Betânia, que está na cozinha trabalhando, que está na cozinha fazendo o serviço, que está se esforçando, se afadigando, se gastando e fazendo coisas para Deus, mas não escolheu a melhor parte, não está se relacionando com Deus. É Marta e não é Maria. O vocacionado é alguém que se relaciona com Deus, que se submete a Deus, que conhece a Deus. O sucesso do vocacionado no ministério depende da convicção de sua chamada. Há pessoas que não têm convicção e não duram no ministério. Há momentos no ministério que vem tanta luta, tanta oposição, tanta dificuldade, tanta crise, que se você não tiver convicção de uma vocação, de um chamado, você desiste. Você abandona, você solta o arado, na linguagem de Jesus no Evangelho. Põe a mão no arado, mas diante das dificuldades acaba olhando para trás e muitas vezes deixando o arado. É preciso ter convicção de que foi chamado por Deus. E essa convicção, ela surge e é alimentada pela comunhão com Deus. Segundo lugar, um vocacionado é alguém que está aprisionado por um imperativo divino. Não há múltipla escolha. Não há múltipla escolha. Quando Deus chama, você só tem duas opções. Apenas e tão somente duas: obedecer ou desobedecer. E é interessante que as pessoas normalmente elas se sentem desqualificadas, é o próximo ponto que nós vamos ver, mas muitas vezes tentam fugir. Jonas tentou fugir, desceu a Jope, pegou um navio para Tarsis, o navio quase naufragou, ele foi lançado nas águas, nós conhecemos a história e ele precisou voltar. Ele precisou retornar. Quando nós olhamos para João Marcos, o jovem João Marcos, ele faz uma viagem missionária, parte de uma viagem missionária com Barnabé e Saulo. E no meio da viagem ele desiste, ele desanima, ele não quer mais saber disso, ele não quer mais saber de ministério, ele não quer mais saber de sofrimento, de problemas, e ele volta para casa. Mas na próxima viagem, ele está lá, eu preciso voltar, está aprisionado. Paulo, escrevendo sobre ministério, sobre anunciar o evangelho, diz: sou devedor. Não há outra opção, eu não posso fazer outra coisa, eu não tenho outro caminho, eu não tenho alternativa, eu preciso obedecer ao chamado divino. Quase todo vocacionado tentou fugir da chamada, tentou fugir da missão, tentou fugir do ministério, tentou fugir da liderança, mas acabou voltando, acaba retornando, está aprisionado, é prisioneiro de um imperativo divino. Terceira característica ou qualidade de um vocacionado: sempre se acha desqualificado, mas é equipado por Deus, sempre. Olhe para a vida de Jeremias: não passo de um menino, não tenho condições. Olha para a vida de Moisés: eu não sei falar. Olha para a vida de Isaías: ai de mim, sou pecador. Olha para a vida de Amós: eu não sou profeta, eu sou boieiro. Não é nem boiadeiro, eu sou boieiro e colhedor de sicômoros. Olha para Pedro: se afasta de mim, Senhor, eu sou homem pecador. O vocacionado, ele sempre se acha desqualificado, mas ele é equipado por Deus. Deus nunca exige de um ser humano algo que esse ser humano não possa dar. Se Deus exige, se Deus chama, se Deus te coloca numa posição de liderança, é porque você tem condições. E se você não tem,
Deus vai te qualificar. Deus vai te capacitar. Deus vai te dar os dons necessários para que você exerça a função para a qual ele te chamou. O vocacionado sempre coloca um impedimento, sempre coloca uma desculpa, sempre coloca um não posso, mas Deus insiste, porque Deus, na sua soberania, ele sabe a quem está chamando, ele conhece aqueles que está vocacionando e ele os capacita no decorrer da sua missão. O vocacionado treme ao ouvir a voz de Deus. Por quê? Porque não é a voz de homem, porque é a voz de Deus. E ele sabe da seriedade, do compromisso e das implicações. Então, quando alguém é chamado por Deus, essa pessoa treme. Eu questiono algumas pessoas, principalmente seminaristas de primeiro ano. Hoje nós já não temos mais seminários, ou quase não temos seminários internos, mas quando o seminário se entendia por internato, por viver ali, por curso regular, morar no seminário, era muito comum você encontrar seminaristas de primeiro ano, recém-chegados no ambiente do seminário teológico, cheios de entusiasmo, de uma alegria juvenil, de um entusiasmo chato até, falando do chamado, da vocação, que Deus, que isso, que aquilo outro. Final do primeiro ano, muitos desses haviam desistido do seminário, do treinamento, do ministério. Por quê? Porque quando a gente ouve a voz de Deus, a gente treme. A gente sente o peso da responsabilidade. A gente sabe que é um compromisso com Deus. Nós sabemos que precisamos viver para o Senhor. E isso nos leva a tremer e encararmos a vocação com muito temor, com reverência. Nós estamos pisando em lugar santo, em terra santa, quando nós falamos de chamado. Chamado não é festa, chamado não é show, chamado não é oba-oba, chamado não é para férias, não é para turismo, é para servir e representar o Deus Todo-Poderoso. E isso tem que ser encarado com muito temor. O vocacionado sempre se acha desqualificado, mas ele é equipado por Deus. O vocacionado, ele sempre tem o respaldo absoluto de Deus. Quando Deus diz vem, ele assume todas as implicações desse chamado. Quando Deus diz vem, ele assume todas as implicações desse chamado. Se você obedeceu ao chamado do Senhor, você não tem que se preocupar com as consequências, porque Deus toma conta disso. Tudo que nós precisamos é responder ao chamado. Deus jamais deixa desamparado alguém que ele chamou, que ele vocacionou, que ele comissionou e disse sim ao chamado divino. Deus não abandona, Deus não desampara. Todas as implicações físicas, culturais, espirituais, financeiras, materiais, todas as implicações de um chamado contam com o respaldo absoluto de Deus. Sempre. Nunca duvide disso. Deus jamais te abandona. Deus jamais te deixa só. Deus jamais vai te deixar na mão. Quais são os princípios básicos para um vocacionado? Em primeiro lugar, saiba qual é a sua vocação. Cada um deve saber para que foi vocacionado. Não basta ter uma noção, ter uma desconfiança da sua chamada. É bom saber exatamente qual é o seu chamado, ter definido. Você foi chamado para o pastorado? É uma vocação.
Você foi chamado para missões, é outro tipo de chamado e de vocação. Você foi chamado para o evangelismo, é diferente. Você foi chamado para o ensino, você foi chamado para a música, para ser um ministro de louvor, para atuar na área da música, você foi chamado para um ministério infantil. Qual é a sua vocação? Para que Deus lhe chamou? Isso tem que estar bem claro, bem definido na mente do vocacionado. Saber qual é a nossa vocação é o meio de objetividade, de se distinguir prioridades de coisas secundárias, de correr para o alvo e acertá-lo. Descobre-se a vocação específica através da oração, ouvindo-se a voz de Deus, reconhecendo as nossas potencialidades, os nossos talentos, os nossos dons e conversando com a liderança. Nem sempre o nosso chamado é para aquilo que nós achamos. E muitas vezes esses passos, oração, ouvir-se Deus, uma análise pessoal da sua potencialidade, dos seus dons, das suas habilidades, e uma conversa com uma liderança espiritual e madura, nos ajudam a definir qual é o nosso chamado. Segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção, que é básico para um vocacionado, desenvolva habilidades da vocação. Nós já percebemos que a vocação está dentro de nós, o chamado já está aqui, nós precisamos descobrir qual é o chamado. O desenvolvimento das habilidades vai além da descoberta. Exige-se praticidade, desempenho físico, mental, acadêmico, dependendo das exigências da própria vocação. Se você foi chamado para o pastorado, desenvolva habilidades pastorais. Faça cursos que vão somar, que vão agregar no seu chamado. Por exemplo, um curso de psicologia ou de psicanálise como ferramenta, não como alternativa, não como rota de fuga, não como plano B, mas como ferramentas para o trabalho pastoral na área do aconselhamento. Cursos de liderança, cursos na área de saúde e familiar, de família, essas coisas irão lhe qualificar mais, irão lhe ajudar a desempenhar melhor o seu ministério. Se você será um missionário, plantador de igrejas, você tem que aprender linguística, você tem que estudar um outro idioma, você tem que se aperfeiçoar em algumas áreas, dependendo do contexto no qual você vai fazer missões, habilidades na área de saúde, enfermagem, medicina, primeiros socorros, dependendo do campo onde você for atuar, se for num campo rural, numa aldeia, num contexto tribal, você precisa conhecer um pouquinho de construção, um pouquinho de horticultura e coisas por aí vai, para que você esteja qualificado, desenvolva as habilidades da sua vocação. Mesmo tendo a chamada, mesmo tendo a vocação, você jamais será bem desenvolvido se você não se será bem sucedido se você não se desenvolver, se você não adquirir habilidades que irão lhe ajudar, que irão somar dentro do seu chamado, da sua vocação. Outra coisa que eu quero, nesse momento, falando sobre vocação, chamar a atenção, não confunda vocação com sonhos. Todos nós temos sonhos. Vocação é outra coisa. Há pessoas que desenvolvem sonhos, e os sonhos estão diretamente voltados àquilo que lhes parece a fonte de todo prazer. A esposa dos sonhos, o marido dos sonhos, a casa dos sonhos, o carro dos sonhos, a cidade dos sonhos, a igreja dos sonhos, a guitarra, a bateria, o contrabaixo, o teclado dos sonhos.
Tá? Nem tudo que sonhamos está vocacionado com a vocação. Não cultive sonhos que lhe desviem da sua vocação. Não alimente sonhos que tiram você do rumo para o qual Deus o está direcionando para o seu chamado. Sonhos com motivações egoístas e ambiciosas nos afastam da verdadeira vocação. Então, eu quero dizer para você, não confunda sonho com vocação. Primeira coisa que eu queria enfatizar é a vocação. Repetindo, reiterando, enfatizando o que eu disse, vocação é imperativo divino. Só pode liderar na igreja do Senhor, na obra de Deus, quem foi escolhido por Deus. Não é, nós estamos vivendo dias de muita qualificação pessoal e profissional. E muitas vezes os padrões que determinadas congregações locais, que determinadas igrejas adotam, são os padrões corporativistas e mundanos e seculares. O camarada é muito bem sucedido numa liderança secular, numa empresa, então querem que ele lidere na igreja. Os padrões não podem ser corporativos ou seculares. Tudo começa com um chamado, com uma vocação, com um imperativo divino. Nós precisamos desse chamado, nós precisamos dessa vocação, nós precisamos ouvir a voz de Deus antes de qualquer outra coisa. Essa foi a nossa primeira aula, a primeira aula de liderança cristã. Nós continuaremos as nossas aulas, falaremos sobre qualidades essenciais de um bom líder. Nós separamos aqui 15 qualidades que fazem parte de uma boa liderança. Essa será a nossa próxima aula. Convidamos você a acompanhar o nosso canal e acompanhar o desenvolvimento dessa disciplina que é muito importante e que eu creio irá abençoar a sua vida.